Mais uma vez eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor, Ele é muito bom, apesar do nosso coração, apesar das nossas ações, dos nossos pensamentos, apesar da nossa rebeldia e da nossa falta de fidelidade a Ele. Deus, Ele continua sendo muito bom. E é um privilégio estarmos novamente juntos. Eu não sei se a nossa igreja ela vai crescer, se não vai crescer, se nós teremos mais pessoas, menos pessoas, mas eu me alegro em estar aqui com você. Eu me alegro em nós, nesse pequeno grupo, podermos adorar ao Senhor. Hoje pela manhã, Naldinha veio na dominical, e aí ela falou assim: eu gosto de igreja pequena. Sempre meu pai foi dessa forma. Ele ia, abria o ponto de pregação, quando a igreja começava a crescer, ele ia para outro lugar. Então, ela falando que ela se alegra, e eu também me alegro. Me alegro porque nós podemos abençoar e ser abençoados. Muitas vidas têm sido alcançadas através dos nossos vídeos. Quando eu insisto para você, quando estiver assistindo, você curtir, fazer um comentário, isso é a mecânica do Google, não é porque eu quero ser exaltado. É porque quando você clica e você compartilha, você comenta, o Google ele entende que aquilo é importante. E quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas. Tem domingo que o nosso culto ou a nossa dominical é compartilhada por mais de 100 pessoas, é muita gente. Se você multiplicar pelo número de famílias, então o nosso agir é um agir simples, mas que pode gerar muita diferença, muita alteração. E às vezes você entra, você fica lá quietinho, parece que você está com medo. E até hoje, manhã, eu fui um pouco mais duro, digamos assim. A Rosana falou assim: não fala assim, né? Que a pessoa curte porcaria, mas nós curtimos porcaria. A gente vê qualquer besteira e a gente vai lá, entendeu? A gente perde tempo assistindo. E se a gente não propagar essas coisas que nós ouvimos, que nós falamos, as pessoas não vão ficar sabendo, elas continuam perdidas. Então o meu intuito é que você, quando entrar pela internet, comente, faça a sua parte, compartilhe com pessoas, chame pessoas para assistir. Você tem que orar pelas pessoas que você conhece da nossa igreja que não estão na igreja. As pessoas, elas com as dificuldades, elas se afastam. O irmão do Felipe estava começando a vir, estava no segundo domingo estava vindo ele, a namorada. E aí ele bateu o carro, perdeu o carro lá, o carro está todo destruído lá, não aconteceu nada fisicamente com ele, mas ele não tem como vir. Temos sentido falta do Gabriel e da Larissa aqui presente com a gente. Temos sentido falta do André com o Gabriel e Rafael, faz 2 domingos que eles não vêm. A gente tem que orar, essa é a nossa função. Quando você estiver vindo para a igreja durante a noite, durante a semana, ore por esses irmãos. Ore pela restauração da Lurdinha, para que ela possa poder vir, pela vida da Diene. Não é questão de a gente ficar atuchado de gente, mas essas pessoas são importantes para nós. E se nós não orarmos por elas, quem irá orar? Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema ser cristão junto a não cristãos. A carta de 1 Pedro ela trata sobre este assunto. Cristãos que estão dispersos. Eles foram expulsos pela sua fé daquela região, daquele local, e eles vão para outras regiões. O Alice compartilhou lá um texto, um vídeo, não lembro muito bem se foi um texto ou um vídeo, a respeito da igreja perseguida. Isso que nós estamos tendo aqui não é algo comum em meio aos cristãos ao redor do mundo. Nós temos que entender isso. Então, ser cristão junto a não cristãos é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Estar como cristão aqui na igreja é fácil. Se levantamos as mãos aos céus, agora Deus nos abençoou com Moisés aqui, tocando um violão, entendeu? Nós podemos sentir a presença de Deus. É fácil. E fora? Ser cristão na igreja é fácil porque o ambiente nos facilita. Mas como lidar com a pressão de ser cristão em um mundo que jaz no maligno? O mundo, ele jaz no maligno.
As ações dos homens, das mulheres, das pessoas, elas são pautadas nos seus corações, nas suas vontades. Qual deve ser a nossa motivação para sermos cristãos realmente? Entendamos que a nossa fé, ela é espelhada no nosso agir. As pessoas, quando olham para você, elas não vão olhar o seu crucifixo ou vão olhar a Bíblia que está no painel, elas vão olhar o que você fala, como você se expressa, como você age, como você reage perante situações. Quem nos observa mais que todos são os não cristãos. Eles têm um olhar apurado para identificar o não cristianismo deles nas nossas vidas. O verso que ficou da semana passada, em 1 Pedro 2,12, que diz: tende um bom comportamento entre os gentios, para que mesmo que falem mal de vós, e vão falar, como se fossem malfeitores, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então as pessoas, elas têm que glorificar a Deus através do seu agir. Eles veem você procedendo e agindo, e eles vão falar assim: o que ele está fazendo é interessante, eu quero viver isso. Quando está tendo uma luta, uma dificuldade, e você reage de uma maneira positiva, as pessoas falam: como que o Moisés ele reage dessa maneira, passando essa dificuldade? Eu passo e eu fico desesperado, eu quero saber qual é a fórmula. É como um médico. Se você está com alguma enfermidade, você sabe que alguma pessoa conhecida passou por um médico que deu um medicamento ou um tratamento e a pessoa foi curada, você fala assim: você pode me dar o telefone do médico? Um mecânico, você pode me dar o telefone do seu mecânico porque ele é confiável? A mesma coisa nós temos que fazer. Nós recebemos uma missão do Pai. Nós não viemos para essa terra apenas para nós acordarmos, trabalharmos das 8 até as 18, depois jantar, dormir, acordar no outro dia, e isso virar um ciclo, e no sábado a gente tem um pouquinho de descanso, e aí voltar com tudo de novo. Não, não é para isso só. Nós recebemos uma missão do Pai: viver para a glória do seu nome. A igreja é o local onde nós aprendemos como agir fora dela. Esse conceito de que a igreja é o local da santidade, só ali os santos se reúnem, é uma coisa do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento havia um templo em que as pessoas, elas se reuniam lá, e fora dali, cada um por si, Deus para todos. Era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E nós temos que aprender como agir dentro da igreja para poder viver fora da igreja. Jesus assim procedeu, e a sua morte foi o maior ato de obediência e exemplo para o mundo. Um exemplo tão forte que, independente se é budista, se é muçulmano, se a pessoa mora na Lua, em Marte ou em qualquer lugar, nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem o que fazer. A pessoa pode ficar rebelde, pode ser do movimento GLBT, pode ser o que quiser. Antes de Cristo e depois de Cristo. Como você quer ser lembrado após a sua partida junto aos homens? Um dia, se a trombeta não tocar, nós vamos morrer. Um dia. Como que você quer ser lembrado? Lá na lápide, naqueles filmes americanos, está RIP, quer dizer Rest in Peace, descanse em paz. Será que é só isso que você quer na sua lápide? Será que você vai fazer diferença com a sua partida? Será que as pessoas vão sentir falta de você? Olha, aquela pessoa que mandava os versículos para mim, aquela pessoa que era uma pessoa que ouvia os meus problemas. Será? Mais importante que isso, como você quer ser reconhecido por Deus no dia do juízo? Naquele dia em que todo ser humano vai passar, exceto Jesus Cristo, todo ser humano nascido de mulher vai estar perante o Criador. Naquele momento você quer ser reconhecido como? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que conseguiu um grande império, a melhor loja de flores, um funcionário exemplo da CAESB, um lutador que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2000. Será que é isso que é o importante? Que nós possamos deixar nosso legado na vida, não um patrimônio, mas um exemplo de vida para as pessoas. A palavra de hoje tem como título: por causa do Senhor. Não é por causa de você, não é por causa da minha esposa, da minha filha, não é por causa da sociedade, mas é por causa do Senhor. Quero convidar você
abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 em diante. Verso 11 ao 17. Primeira Pedro, capítulo 2, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 em diante. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Peraí que eu perdi, eu olhei para a Júlia, não tem problema não. Fica tranquilo, Alice, deixa ela ficar à vontade, entendeu? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deixa ela, Pedro, deixa que teu pai cuide. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por protesto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a Tua santa e bendita palavra, e nós precisamos da Tua luz. Nós nos reunimos nesta noite, Pai querido, com um propósito muito maior do que se reunir socialmente. Precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direção. Peço, Pai, em especial, que o Senhor me capacite, Pai querido, a trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Nós fazemos as coisas por muitos motivos. Nós fazemos porque é nossa obrigação. Poucos trabalham porque gostam. A maioria trabalha porque precisa. É muito mais interessante você estar no lazer. É muito mais interessante você talvez ir viajar, você passear. Faz parte do trabalho, sim. Mas não é algo que nos atrai. Você pode até ser uma pessoa que se alegra com o seu trabalho, mas a razão final de um trabalho é a manutenção da sua casa. Normalmente é assim que funciona. Eu estava brincando com a minha filha, perguntando o que ela pensa em fazer na faculdade. E aí eu falei para ela, assim, olha, eu acho que o importante é você ter a fonte de manutenção para sua casa. Se você puder conciliar uma coisa com a outra, ótimo. Mas acima do que o meu prazer no trabalho é a manutenção da minha casa. Porque quando você tiver que viajar, comprar um remédio, fazer alguma coisa, qualquer que seja, se você não tiver recurso, aquela alegria que você tinha no trabalho, naturalmente elas... Entendeu? Então nós fazemos as coisas por um motivo. E esse texto que nós estamos trabalhando de 1 Pedro, ele está falando em especial nesse quadro que nós estamos falando do verso 11 até o 17, sobre a honra às autoridades. Como agir no meio humano, como agir no meio do secular. Não apenas na igreja, mas como eu tenho que agir. Os dois versículos que nós vamos meditar nesta noite é o verso 13 e 14 que diz: por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda instituição humana, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados por ele para punir os malfeitores e para louvor das pessoas de bem. Nós vivemos numa sociedade em que existem autoridades sobre as nossas vidas.
O versículo começa com um verbo que é também o verbo principal de todo esse trecho que nós estamos trabalhando: sujeitai-vos. Sujeitai-vos é muito mais do que você obedecer. O mandamento à submissão, ela aparece novamente lá em 1 Pedro 2,18, aparece lá em 1 Pedro 3,1, sendo todos eles apresentados de uma maneira imperativa. Ele não está perguntando para você o que você acha. Ele está falando: se você é cristão, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você vai agir dessa maneira. Sujeitai-vos. Você vai fazer dessa maneira. Sujeitar-se não é obedecer, porque às vezes nós obedecemos na marra. Quando você obedece na marra, você acaba fazendo, mas faz de má vontade. E para o homem pode até funcionar, mas para Deus não. Certa passagem ele fala lá no dia do perdão, que é uma passagem muito confundida com dízimos e ofertas. Ele fala assim: se você, no momento de você entregar a sua oferta, você perceber que você tem algo de errado com o seu irmão, você deixa a sua oferta em cima do altar, não vai roubar, ninguém vai roubar. Você vai lá, se conserta com o seu irmão e você volta. Ele não está falando dízimo e oferta. Ali está falando, aquele é um dia do perdão, é um dia do perdão judeu que chama Yom Kippur. Então naquele momento as pessoas elas se reuniam para se alinharem com a vontade de Deus através de um dia específico em que eles pediam perdão. Mas Deus fala: eu não aceito que você peça perdão a mim se você não corrigir primeiro a condição com o teu irmão. É uma ordenança. Se você não fizer desta maneira, eu não aceito. Sujeitar-se significa colocar-se debaixo de, submeter-se a, sendo muito diferente de obedecer. Note-se que se trata de uma orientação no sentido de que voluntariamente os cristãos se coloquem sob o controle das autoridades públicas. Não é na marra. Você se apresenta como uma pessoa que você vai se submeter. Você entende que há diferença entre você fazer a coisa porque está sendo ordenado e outra coisa porque você entendeu? O cristianismo, ele não é algo que é no sentido de você fazer as coisas na marra. Você tem que entender. O apóstolo Paulo, ele fala: transforma a sua mente, entenda o que está sendo falado, para que então você haja de uma maneira correta. Se você não entender, esses altos e baixos da vida espiritual, eles ficam muito mais claros para você. Você sofre porque você não entendeu. Falava com o Benê ali fora. Falei: Benê, você é dominical? Ele falou: não, pastor Paulo, não, é dia dos pais, tal. Eu entendo todas as coisas. Mas se o Benedito ele tivesse entendido, se ele for convencido, não porque eu estou falando, não porque eu estou insistindo, eu vou continuar falando, insistindo, mas se o Espírito Santo tivesse convencido ele levantava e falava assim: eu não vou trabalhar, porque o dia é do Senhor. O Senhor é aquele que traz a provisão. Você pode ganhar R$1.000 hoje, sem Deus não vale nada. Não funciona dessa maneira. A matemática dentro do mundo espiritual não funciona assim. Quando você entende, você muda. Quando você entende, você transforma o seu jeito de agir e de falar. A orientação é que nós voluntariamente nos coloquemos sob o controle das autoridades públicas. E isso não implica em obediência cega ou forçada, mas consciente e livre. Quando nós meditamos por mais de 4 anos, sim, mais de 4 anos no Evangelho de João, e nós culminamos na cena do julgamento dele, por diversas vezes eu falei: Jesus Cristo ele não foi levado a nada. Quando ele está no monte do Getsemane orando, ele fala: vamos levantar e vamos de encontro, vamos encontrar aqueles que vão me levar. Então a ação de Jesus não é uma que foram buscar lá ele, não foi a ação que foi com Bin Laden lá no meio do buraco, o Saddam Hussein, não. Ele foi. Quem que vocês estão procurando? Jesus está aqui, sou eu. Quando ele vai entrar nos lugares, ele vai na frente, ninguém empurra ele. Procura na internet, procura na Bíblia, dizendo se alguém forçou Jesus a fazer algo. Quando ele foi a Pilatos, que ele estava com as costas toda rasgada, com aquela coroa de espinho, todo sangrando, ele se apresentou.
Ele foi, ninguém forçou ele. É totalmente diferente de a pessoa fazer a coisa de uma forma forçada. A regra geral para a vida pública, então, é sujeitar a toda instituição humana, e há duas possibilidades para essa interpretação. A primeira, a Bíblia, no grego, que foi escrito do Novo Testamento, no contexto do pensamento hebraico, que foi quem escreveu, ele geralmente fala dessa instituição, sobre essa submissão às criaturas, a todas as pessoas criadas, a seres humanos. Sendo que esse significado aqui é a ideia da sujeição a todas as pessoas. E se você forçar um pouco a instrução, você pode olhar para 1 Coríntios 9,19 e falar: eu, sendo livre, me fiz servo de todos. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui o cristão, ele é livre para ser servo. Como que você pode ser livre e ser servo? Porque a servidão não é algo que a gente imagina, a pessoa com uma blusinha branca, que nem a do Alisson, uma gravatinha borboleta, e aí você com uma bandejinha de prata e um copo de cristal. Não. A servidão é escravidão. É uma bola de ferro no seu tornozelo, em que você só faz aquilo que Deus deixa fazer. Esse é o contexto da servidão. E as pessoas, elas ficam indignadas. Não, eu sou livre para entrar na sala do Pai. Aquele que nunca entrou no Santo dos Santos. Gente, se a gente entrar no Santo dos Santos, nós somos fulminados. Não há essa possibilidade. A condição de ver a Deus é algo que é muito discutido entre os teólogos. Nós vamos realmente ver a Deus? A grande maioria diz que não. Diz que nós vamos contemplar a figura de Cristo, não a figura do Deus vivo. E mesmo a figura de Isaías, que nós já meditamos, Isaías 6, em que ele fala assim: eu vi o Deus no alto e sublime trono. É uma visão muito mais no sentido espiritual, em que há uma fumaça que cobre para que ele não seja consumido. Nós somos livres do pecado, da força do pecado, mas nós somos servos, escravos de Deus. A outra opção é a que temos na minha versão bíblica, na sua Bíblia, todas as Bíblias em português, tendo como tradução correta o pensamento em instituições, governos de cidades, a estrutura que existe para um bom funcionamento da sociedade. Num contexto teológico, nós estamos falando das chamadas ordens da criação, instituições criadas por Deus. Não é o homem que criou essas estruturas de organização. Quem criou foi o próprio Deus. É aquilo que eu falava hoje pela manhã na dominical. Nós temos dois tipos de divindade, Deus, para você considerar. Ou você tem um Deus que ele é soberano, ou um que não é tão soberano assim. Você tem que escolher onde você está. Em que Deus você acredita. Se você acha que você tem gerência sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o dia da sua morte, sobre o crescimento do seu cabelo, você tem um Deus que está aqui, ó, que é um Deus que pode mandar e pode não mandar. O Deus que eu creio é um Deus soberano. Mesmo que as nossas atitudes muitas vezes duvidem desse Deus, o nosso Deus, ele é soberano. Ele não muda. E ele criou essas instituições que são basicamente o governo, o trabalho e a família. São as três instituições que mantêm a nossa sociedade viva. E nós estamos vendo claramente que a sociedade ela está trabalhando contra um desses pilares, que é a família. Se você pegar um tripé, esse negocinho suporte do celular, se você tirar uma perna dessa, cai. O tripé é uma coisa que o pai sempre falava sobre isso enquanto vivo. O tripé é aquilo que mantém a sociedade viva: trabalho, família e o governo. Biblicamente, tais instituições, elas são partes da intenção original do Criador. Elas não foram criadas por conta do pecado. Quando a gente vê lá no início da criação, a gente já vê essa determinação de Deus. Como que a coisa vai funcionar, como que ela deve agir. Ele, como Criador, ele determina esta condição antes da queda. E eu separei 3 textos para você ler. Gênesis 1:28, por favor, abre aí.
Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim: e Deus... Gênesis é fácil de achar, hein? Gênesis é Antigo Testamento, tá? Achou aí, Pedrão? Gênesis 1, 28. Lê aí, Pedrão. Lê aí, para nós. Lê em voz alta, vamos? Vai, cara. Vai, cara. Oxi, não sabe ler? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Sujeitai-a, dominai. Nós estamos falando de governo. Quando Deus cria todas as coisas logo no início da criação, Ele vem e fala para o homem: sujeita, governa, domina. O que Ele está falando é: você tem que cuidar. Segundo texto, Gênesis 2:20, a parte A do versículo apenas. Gênesis capítulo 2, verso 20. Diz assim: deu nome o homem a todos os animais selváticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Ele cumpriu uma ordenança de Deus. Isso é um trabalho. Ele foi aquele que foi comissionado para ele. Deus falou para ele assim: dá nome para todo mundo, para todos os seres. Dá nome para todos os seres. Foi o primeiro trabalho que Deus deu para Adão. Governo, trabalho. Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Disse mais, agora perdeu a chance. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Para que Deus criou a mulher depois do homem? Para que ela pudesse auxiliá-lo na missão que foi dada por Deus. E essa missão ela é feita através da família. Governo, família e trabalho. Fica a pergunta: será que isso é o que estava na mente de Pedro? Ou ele estava simplesmente pensando nas pessoas que representam essas instituições? Não o governo, mas os governantes. Não o trabalho, mas os patrões. Não a família, mas o marido e a mulher, os cônjuges. De qualquer forma, é importante a atitude diante dessas instituições. Submissão voluntária. Sejam os líderes dessa instituição, sejam as instituições, nós somos chamados a ser submissos voluntariamente. E isso por causa do quê? É por causa da multa? É por causa do cacetete do guarda? É por causa da cadeia? Não, é por causa do Senhor. Esta é a vontade dele para as nossas vidas, que nós sejamos submissos a essas autoridades. Todo esse trecho deve ser interpretado cautelosamente, pois ele tem sido usado para justificar posições políticas e espirituais que não tem nada a ver com Deus. E aí a gente vê a clássica cena do ungido do Senhor. Muitas igrejas, se você olhar torto para o pastor, você vai para o inferno. O pastor é divino. Tem igrejas, pasmem, que o pastor ele prega em cima das costas de membros. Os membros ficam de quatro, deitados, eles pisam em cima, porque ele não pode, ele é ungido de Deus, e ele não pode tocar essa terra que jaz no maligno. O pastor fala: vai comer grama, e eles vão comer grama. Vai cheirar a Bíblia, eles vão cheirar a Bíblia, porque eu não posso questionar essa autoridade, é algo divino. Muitos políticos também são colocados dentro dessa condição divina. Nós temos que olhar para ele é o servo de Deus, ele é ungido de Deus, e o que ele mandar ele fazer, a gente faz. Não é bem assim. Não é bem assim. A submissão por causa do Senhor começa primeiro com o processo de relativização. Você é obediente àquela autoridade enquanto ela estiver no Senhor, enquanto ela agir segundo a palavra do Senhor. Qualquer coisa que eu, pastor Paulo, falar para você que não for comprovado nas Escrituras, lança fora. A palavra de Deus fala: ouve tudo e retém o que é bom, e o que não é bom você descarta.
Isso vale para mim, isso vale para maridos, para esposas, isso vale para pais, isso vale para governo, para o que quer que seja. Nós estamos com uma lei que está cada vez pegando mais força, que se você falar do homossexualismo, é uma condição de racismo, e você vai para a cadeia. E se essa ordem vier, eu não tenho que segui-la, mas eu vou ter que pagar as consequências. A submissão por causa do Senhor começa com o processo de relativização e desdivinização das autoridades e instituições públicas. Eles não são deuses. Eu não sou Deus. Eu sou tão pecador como você. Não é por causa delas, como se fossem divinas, que o cristão se submete, mas por causa de uma causa externa chamada de Jesus. Quando nós vemos dentro do contexto de história, nós vemos reis achando que são deuses, tanto que a realeza diz que é um sangue de que cor? Azul. Por que é um sangue azul? Porque eu sou especial. O faraó, ele era entendido que ele tinha nascido com o propósito divino de Deus para estar governando aquela terra. E as pessoas olhavam para aquele homem como se fosse realmente a representação do Deus vivo ali na terra. É algo que em algumas religiões isso também acontece. As pessoas olham para os seres humanos como se eles fossem poderosos demais, dominadores demais, miraculosos demais. Quando nós olhamos a figura desses homens que são místicos, eles começam a prometer milagres e maravilhas e situações que você não acredita, e eles querem com isso fazer com que as pessoas fiquem submissas a ele e não os questionem. Jesus Cristo nos deu um exemplo. O maior exemplo dele não estava em ser exaltado, e sim em glorificar o nome do Pai. Temos assim na menção do Senhor, por um lado, um forte motivo em relação à sujeição às autoridades. Estava vendo uma série com a Rosângela ontem, bem interessante, de duas rainhas, duas irmãs, em que uma casou com um, outro foi para o lado. Então uma ficou rainha da Inglaterra e outra ficou rainha, ela casada com o rei da França, e ela voltou para a Escócia. É história mesmo. E lá na história da Escócia, quem estava pregando lá era um pregador famoso chamado John Knox. E aí estava a rainha, que eu não lembro qual que era. Um era, se não me engano, a rainha da Escócia, ela deveria ser protestante, e a rainha da Inglaterra, ela era católica. E o que acontece é que aquela rainha da Escócia, ela está tentando articular algo para que ela possa ser a sucessora da outra rainha. Só que ela não pode ir contra o catolicismo romano. O que ela faz? Ela começa ali a costurar, e ela quer dar uma de uma pessoa mais corretinha. E ela olha para aquele séquito lá dos lords dela e fala assim: eu não quero de maneira nenhuma fazer com que os meus membros, com os meus súditos, que eles tenham que adorar o mesmo Deus que eu acredito. Então você quer adorar segundo o catolicismo romano? Adore. Você quer adorar segundo a cultura protestante? Adore. E aí o John Knox, ele se levanta ali e fala assim: até aqui eu vinha com você, a partir daqui eu não vou. Ou nós cremos que há um Deus vivo ou não cremos. Eu não recebo ordens de Roma. E aquela mulher olhou para ele e falou assim: se levanta para falar comigo. E ele levantou, mas para olhar bem ela nos olhos e falar assim, de uma forma que ele tinha acostumado, né? Você não me representa. Virou as costas: você não pode virar. Você não me representa. E mostra aquele homem depois nos púlpitos falando: aquela mulher não pode nos representar. A submissão à autoridade, ela vai até um ponto, porque nós não somos a beba, nós pensamos. Nós temos que entender que a nossa mente, ela foi criada pelo próprio Deus para que nós pudéssemos raciocinar em cima da palavra e decidir a coisa melhor, orientado pelo Espírito. As autoridades são citadas começando com o rei, imperador. O rei tem uma posição superior e é nessa que se lhe deve submissão, como alguém colocado como soberano. Então, se eu sou colocado como pastor dessa igreja, você deve o respeito àquilo que eu falo dentro da palavra, como se é o Senhor. Homens devem no seu trabalho respeito às autoridades como ao Senhor.
É nesse contexto que as esposas elas têm que ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Não é colocado a condição se a pessoa ela é certa ou se ela é errada, mas sim se o agir dela é certo. Não julguem os profetas, julguem a profecia. O que está sendo falado é bíblico, se é, ou se aplique. Deve-se-lhe submissão na qualidade de enviadas pelo próprio Deus, representando-o assim a um nível mais próximo dos súditos da sociedade civil. Nós temos o rei e nós temos toda uma hierarquia social que vem descendo. No nosso judiciário é muito mais claro, nós vemos lá o STF, depois o STJ, e aí vai descendo os níveis de juízo, e as pessoas elas são submissas umas às outras. Essas pessoas são comissionadas pelo rei ou pela autoridade para exercer a ordem pública. Isso significa o quê? Castigo para aquelas pessoas que fazem o mal e louvor para as pessoas que fazem o bem. A palavra castigo tem sua raiz na palavra justiça. Agiu bem, recebe louvores. Agiu mal, recebe castigo. Sempre foi assim em toda a humanidade. As pessoas elas acham ruim, mas é assim que funciona. Faz parte da administração da justiça punir os que fazem mal, e é um termo antônimo ao próximo daquelas pessoas que fazem o bem. Mas nem bem nem mal se é citado aqui. Que bem e mal é esse? Em que nível é esse? Mateus capítulo 22, verso 17 a 21 diz: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa efígie ou essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Então disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus Cristo está falando? Faça o que é certo dentro da sociedade, o que é devido pela autoridade você faz, e aquilo que é devido a Deus você também faz. Ele está falando exatamente sobre o texto de 1 Pedro, ou melhor, Pedro está falando exatamente o que Jesus Cristo está tratando nesse sentido. Muitas vezes os cristãos eles acham que eles não têm que se submeter a nada. Porque eu sou filho do rei, então eu não tenho que fazer. Tem que fazer. Nós temos que declarar imposto de renda, nós temos que votar, nós temos que fazer todas essas coisas que são funções cíveis, que são determinadas para mim e para você. Naturalmente, a vivência comum do autor e dos leitores dentro de um mesmo contexto mostra o que é bem e o que é mal. Então ele não especifica porque naquela sociedade, naquele momento, ele consegue identificar o que é bom e o que é mal. Porque ele não está falando dentro do âmbito espiritual. Porque se fosse dentro do âmbito espiritual, a regra não é a lei do homem, mas é a lei de Deus. Ele volta dentro do tema: como que as pessoas estão vendo você? Como que a pessoa olha para você? Eles veem em você um cristão verdadeiro ou mais um? Uma pessoa caridosa e bondosa e misericordiosa ou uma pessoa grosseira? Uma pessoa sem amor, sem empatia pelas pessoas? Não adianta você querer pregar o Evangelho sem demonstrar amor e empatia para as pessoas, porque as pessoas elas vão te repudiar. Primeiramente pelo Evangelho, segundo pelo seu meio de agir, seu modo de agir. O mundo está carente. O mundo precisa que você desperte. A palavra de Deus diz que a natureza, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Está aguardando você. Você sanear a sua vida, você sanear o seu Instagram, o seu Facebook, você sanear o seu YouTube, você sanear aquilo que você fala. Faça um teste para você ver onde está o seu coração. Clica lá no Instagram, se você assim o tem, lá na lupinha. Aquilo que mostrar na procura é aquilo que o seu coração busca. Se homens, quando olharem aquela dela clicada na lupinha, só aparecer mulher, em especial em condição duvidosa, pode ter certeza que o teu coração está voltado para isso. Se é o futebol, é o futebol. Ali vai ser um reflexo, porque o Google ele tem uma máquina que ele consegue identificar aquilo que você acessa e que te atrai.
E ele quer que você fique o máximo de tempo dentro do celular ou da internet. Ele vai apresentar aquilo que você quer. E isso é o que o mundo quer que você faça. Não é o que Deus quer que você faça. Nesse texto, porém, o que é bem e mal são aqui entendidos como algo dentro da organização civil. Os nossos exemplos dentro da sociedade. Na vida pública do Império, o recebimento de honrarias especiais era um fato comum. Mais ou menos hoje, a entrega das medalhas. Sempre houve isso. As pessoas que agiam bem em prol das sociedades, elas eram reconhecidas. Esther capítulo 6, versos 6 e 9. Uma história conhecida. Amã odiava Mordecai, que era um judeu. Ele procurava de todas as formas matar aquele homem. Quando ele passava, as pessoas se curvavam. E Mordecai não fazia isso. E ele era bravo com Mordecai. Certa feita, Mordecai, ele identificou ali que haviam pessoas que estavam querendo matar o rei. E ele avisou que aqueles homens foram presos. E o rei foi livre. Certa noite, o rei acorda, do nada, e vai ler os editos reais. E ele encontra lá, no dia tal, Mordecai, ele interviu em favor do rei, e o rei não foi morto. E aí o rei começa a pensar, como que eu vou fazer para honrar esse homem? Quem que entra na presença do rei? Amã. Esther capítulo 6, versos 6 e 9. Entrou Amã, e o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Amã olha para ele. E respondeu o rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Só que o que ele não esperava é que quem ia ser honrado era Mordecai, e ele teve que se submeter à autoridade do rei para honrar Mordecai. É assim que Deus age. Isso é comum dentro do meio humano. Tais honrarias, pode-se imaginar, eram muito cobiçadas e conferiam grande honra a quem os recebia. Esse é chegada do rei, toma cuidado com ele, hein? Romanos capítulo 13, abre aí por favor, Romanos 13, 3 e 4. Romanos capítulo 13, verso 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Se você está vendo uma blitz, dirigindo, e você está com a documentação em ordem, você não bebeu, está tudo certo no seu carro, está nem aí. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Eles foram colocados ali para o seu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O crente também, com certeza. Não, o crente não passa por isso, passa. É o diabo retalhando. Não, meu irmão, você não pagou IPVA, você está andando em velocidade alta, você está bêbado, o pneu está careca. Não é retaliação, é desleixo seu. E aquela autoridade está lá para cuidar de você. Quem mandou foi Deus, não foi o diabo, não. É interessante notar os deslocamentos no contexto dentro desse texto. Em 1 Pedro 2,12, pessoas estão falando mal do cristão como sendo de malfeitores. O tipo de gente que aqui recebe castigo por parte das autoridades. Quem recebe castigo? Malfeitores. Em 1 Pedro 2,12, eles estão falando mal dos cristãos. Em 1 Pedro 2,15, Pedro mostra o procedimento que espera dos leitores. Ou seja, quando as autoridades olharem para você fazendo bem, e elas quiserem te castigar, como você vai agir? Esse é o pulo do gato dessa palavra. Eu vou brigar? Eu vou xingar?
eu vou me recusar a submeter essa autoridade? Negativo. Espera-se então que pelo seu procedimento público obtenha um louvor público para a glória de Deus e não para a sua exaltação. Eu vi um vídeo certa vez em que um homem, ele era um oficial da aeronáutica dos Estados Unidos, tinha uma patente bem alta, e ele foi parado numa blitz. Estava tudo certo. Além de funcionário de alta patente, ele também tinha formação de advogado. E aqueles soldados da polícia começaram a falar: você tem que sair. E ele falou assim: não, a lei está dizendo que eu não tenho que sair. Eu reconheço a sua autoridade como policial, mas acima de você está a lei. E acima da lei está de Deus. E aquele homem começou a conversar com aqueles homens e eles perceberam que ele tinha um pouco mais de conhecimento. Como que você não é enganado tendo conhecimento? Mas como é que você vai ter conhecimento se você não lê? Estou cansado, estou com sono, não estou com vontade. Amanhã eu leio, amanhã eu faço. O que acontece é que você é pego em certas situações e que você se submete a autoridades que você não tem que se submeter, porque você está ignorantemente. Casos esporádicos de prática do mal entre os cristãos poderiam estar ocorrendo. Nós somos passíveis de cometer todo tipo de problema, todo tipo de pecado. E era justo o castigo que recebiam. Mas aqui provavelmente a indicação é de, apesar de estarem agindo bem, eles estavam sendo incriminados. Como que a gente age nessa situação? A injustiça. Se você é cristão, você vai ser injustiçado. Como agir em relação a isso? Para a gente finalizar a palavra, Mateus capítulo 5, versos 43, 44, 45. Abre por gentileza. Pastor, por que você não lê? Porque quando você lê e você ouve a minha voz, você grava 2 vezes. Mateus capítulo 5, versos 43, 44, 45. Como agir com as pessoas que agem mal comigo ou são injustas comigo? Mateus capítulo 5, verso 43 em diante diz: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, Jesus falando: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus abençoa esse homem, abençoa essa mulher, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Não para que você se torne, mas para que as pessoas possam ver que você é diferente. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A gente já estava essa manhã sobre esse versículo. Por que Deus, Ele às vezes age de uma maneira que aos nossos olhos Ele está sendo injusto? Ele pega o injusto e dá uma vida próspera e permite que a gente passe lutas e dificuldades. A minha mente não é a mente de Deus, a sua mente não é a mente de Deus, e nós não conseguimos pensar. Mas como que nós devemos agir? Amando e perdoando. Por isso que amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Hoje é dia dos pais. Nem todos os pais são dignos de glória. Nem todos os pais foram corretos. Nem todos os pais, eles agiram como deveriam ter agido. Independente disso, Deus fala o quê? Ama e ora pela essa autoridade. A sua opção, qual é? Você tem opção? Se você tem um Deus que Ele não é tão soberano assim, talvez você tenha uma opção. Mas se você tem um Deus soberano, você não tem opção. Você tem que amar e orar para que essas pessoas elas possam cumprir o desígnio de Deus e você possa glorificar Deus através das suas lutas e dificuldades. Continuar agindo bem e não responder o mal com o mal, essa é a resposta. Palavra de Deus para você nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Que o Senhor possa cada vez mais nos constranger, Pai, a agir para a glória, honra e louvor do Teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Apesar desta palavra não ter sido uma palavra extremamente espiritual, ela diz respeito ao seu procedimento que é espiritual, porque nós somos espírito nessa terra. Nós somos seres que fazemos a diferença. Se você, como sal, não serve para salgar, para que você serve? Se você, como luz nessa terra em trevas, não serve para iluminar, para que você serve? Amém, queridos? Amém. Que Deus te abençoe.
Senhor Deus, te louvamos por mais esse dia na tua presença, pelo teu amor e a tua graça. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta semana, nos livre do mal, nos livre, Pai querido, da seta que voa de noite e de dia, da mão, Pai, do homem sanguinário, do acidente, nos livra, Pai querido, dos problemas financeiros, nos dá sabedoria para administrarmos os recursos que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dê luz e nos conceda graça. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz, em nome de Jesus.